Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então ao nosso segundo semestre das discursivas. Hoje a gente ainda continua falando de fisiologia e aí eu vou finalizar aqui essa parte fisiológica com vocês falando do sistema nervoso, que é o sistema que integra todos os demais sistemas. E depois, ao longo da nossa discursiva, a gente vai retomando aí, teremos revisões e tal, e agora a ideia é que a partir da próxima semana eu comece a abordar outras temáticas também com vocês, tá bom? Muito bem, queridos, essa é a nossa discursiva de número 14. Se você está começando agora a assistir as nossas discursivas, lembrem-se que elas funcionam como modulares, né? Então, não tem uma sequência necessária de uma aula para outra, tá? Sempre tem uma questão discursiva para você responder e me enviar por e-mail, certo? Não é obrigatório dentro dessa atividade, mas seria uma prática bem interessante para quem quer treinar as respostas, quer treinar o seu conhecimento adquirido nessa aula, né? Então sempre é válido, tá bom, queridos? Lembrando que vocês podem me mandar perguntas lá no e-mail, né? E eu posso daí, quando eu for dar o feedback da questão para vocês, eu respondo essas perguntas ou então consigo responder no próprio e-mail, certo? Muito bem. Vamos lá então. Sistema nervoso, o sistema mais complexo que a gente tem no organismo, certo? A evolução do sistema nervoso. Então, claro, a nossa aula é de fisiologia humana, então a gente vai falar do sistema nervoso humano. Então você já tem que pensar, né, na parte da evolução do sistema nervoso nos animais até chegar na gente, né? Vocês estão vendo aos pouquinhos os animais com o Sardá, se não me engano ele já está em artrópodes com vocês, e até agora, a partir do momento que o sistema nervoso surge, o sistema nervoso ele surge nos quinidários de forma difusa, do tipo arco-reflexo. Vocês vão ver que a gente tem ainda arco-reflexos funcionando no nosso corpo, né? Só que ao longo da evolução a gente observa que o sistema nervoso ele foi se tornando cada vez mais complexo ao longo desses processos evolutivos. Então, eu começo lembrando vocês que todos os cordados, que é o último filo que você vai estudar, eles têm um sistema nervoso dorsal, tá? Os demais animais, todos que vocês estão estudando até agora, né, a partir dos plateumintos, o sistema nervoso, ele é um cordão nervoso ventral, tá? Então, só nos cordados, isso é uma característica importante, o sistema nervoso passa a ser dorsal. Então, eu começo desenhando com vocês um embrião de cordado. Aqui seria a região da cabeça, aqui região da cauda. Então é muito importante a gente fazer uma divisão em regiões aqui para que você entenda a região anterior, posterior, ventral e dorsal, né? Nunca é demais a gente lembrar isso. Região dorsal, região ventral, região anterior do animal, região posterior do animal, certo? Então seria a região anterior, cabeça, região posterior, cauda, região dorsal seria costas, região ventral, barriga, beleza? Tá, por que eu tô enfatizando isso? Para você visualizar, sistema nervoso, região, tá, dorsal, tô marcando aqui, ele vem da formação do tubo nervoso dorsal. Se você se lembra lá da embriologia, né? Qual é a origem do sistema nervoso? Ele vem de dobras da ectoderme, tá? Então isso daqui é de origem ectodérmica, vem da ectoderme do embrião. E aí a região do encéfalo, que nós vamos ver agora, e toda a medula com as suas ramificações na parte dorsal. O que a UFSC colocou numa questão básica de sistema nervoso? Que o sistema nervoso humano origina-se, que o cérebro, o encéfalo humano, o cérebro, origina-se na região posterior do embrião. Verdadeiro ou falso? Cérebro, região posterior? Não. Cérebro, região anterior, certo? Então a gente vai ter cérebro e medula. Então eu começo
mostrando para vocês aqui essa linda imagem do nosso sistema nervoso. Então aqui temos cérebro, cerebelo, medula, tá? Então a gente verifica primeiramente a localização. Então a nossa localização do sistema nervoso é dorsal, certo? O cérebro, juntamente com cerebelo, bulbo, hipotálamo, vai formar, na verdade, o encéfalo, tá? E a medula espinhal vão formar o nosso sistema nervoso central. Então, a primeira coisa que a gente fala é a classificação do nosso sistema nervoso, tá? Em sistema nervoso central, que vai ser dividido, então, em encéfalo e medula. Então é muito importante você lembrar que a medula espinal ou medula raquidiana, ela faz parte do sistema nervoso central, certo? O encéfalo é tudo que tem na caixa craniana, tá, pessoal? Então cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, que a gente já vou mostrar em detalhes toda essa estrutura para vocês. Agora, a gente tem todo um sistema nervoso periférico, né, que vai se comunicar com o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso periférico, ele envolve todos os nervos que vocês estão vendo aqui, que partem tanto dessa região anterior aqui do cérebro, quanto dos dois lados da medula. Lembrem que somos animais de simetria bilateral, então a gente tem, né, aqui, claro, você tá vendo a cabeça virada lateralmente, mas porque senão não daria para vocês verem os nervos cranianos, né? Mas são 12 pares de nervos cranianos, 33 pares de nervos raquidianos ou medulares. Então, sempre os nervos são pares, certo? Nervos pares, tá? Divididos em cranianos e medulares, beleza? E além dos nervos, o que a gente vai ter? A gente tem os receptores sensoriais, muito importante, né? Na aula de órgãos sensoriais, a gente vai ver certinho os tipos de receptores, do tato, do calor, né, da pressão. Todos esses receptores ao longo do nosso corpo mandam a mensagem para os nervos, e os nervos chegam na medula, que para algumas coisas a medula é capaz de responder respostas do tipo reflexas, né? Ou se não, a mensagem vai para o cérebro, e do cérebro aí a gente vai ter a resposta voltando pelo nervo motor, tá? Lembrando, pessoal, que você tá vendo que a medula, né, ela vem até aqui, e daqui parte uma série de nervos, a gente chama isso daqui de cauda equina na anatomia, né? A gente tem gânglios ao longo desses nervos. Gânglios são reuniões de corpos celulares de neurônios, tá? E uma outra coisa importante que eu vejo de erro muito comum, que passa batido pelos alunos na maioria das questões de sistema nervoso, é o seguinte: falar que o sistema nervoso é formado por neurônios e células da glia. E aí o aluno marca verdadeiro. E aí você vai se lembrar do seguinte: eu estou falando de um sistema. Sistema é composto por órgãos. Órgãos são formados por vários tecidos. Ou seja, o tecido nervoso, ele compõe grande parte do sistema nervoso, sim. Mas não é o único tecido, certo? A gente tem muito tecido conjuntivo aqui, fazendo parte do sistema nervoso, tá? A gente tem toda a parte de músculos que vai estar se comunicando com esse sistema nervoso. Então, quando eu falo do sistema, eu tô juntando todos esses órgãos, certo, pessoal? Claro que o tecido nervoso composto por células como neurônios e células da glia, né, que são as células do sistema nervoso, elas são as maiores responsáveis pelo funcionamento do sistema nervoso, beleza? Muito bem, então agora você já conheceu o sistema nervoso, agora a gente vai entender como esse sistema é protegido, né? Então você sabe que a gente tem o crânio protegendo aqui o encéfalo,
e temos a medula sendo protegida pelas vértebras. Então, o sistema nervoso central, ele exige proteção, porque ele é o centro do comando, certo, pessoal? O sistema nervoso central é comando, é resposta. O sistema nervoso periférico, ele é ação, é recepção e ação, certo? Então, sistema nervoso periférico, vamos colocar aqui, recepção e ação. Beleza, claro que eles têm que estar integrados, mas o sistema nervoso central, ele precisa, na verdade, ser muito protegido, porque já que ele é de comando. Então, essa proteção do sistema nervoso, essa proteção, ela vem do crânio, certo? Então, na verdade, o encéfalo é protegido pelo crânio, a medula é protegida pelas vértebras, tá? E aí que eu queria falar para vocês do cuidado que a gente tem que ter, né? Aquela história de lesões de coluna, lesões nas vértebras podem, né, romper a nossa medula, machucar a nossa medula. E obviamente que quanto mais alta uma lesão, mais perda de controle de movimento a gente tem dessas partes inferiores do corpo, né? Então, por exemplo, aqui região cervical é muito complicada, porque se eu tenho uma lesão da região cervical, né, o seu braço recebe um estímulo, chega aqui e o estímulo não vai chegar ao cérebro. Então, né, cadê o cérebro? Você vai ver que ele é o responsável por interpretar tudo e enviar as respostas, né? Então, se eu não tenho a mensagem chegando ao cérebro, como é que eu vou responder? Então, por isso que essas lesões medulares são muito preocupantes. E aí você fala, lembra comigo, né? O tecido nervoso, ele é complicado, né? Porque ele não se regenera, os neurônios não sofrem mitose, certo, pessoal? Ah, professora, mas a gente produz novos neurônios. Sim, temos uma área aqui no cérebro com células tronco adultas que regeneram e conseguem formar novos neurônios ao longo da nossa vida. Mas o problema é regenerar ali o local da lesão. É igual músculo esquelético. Quando você lesiona aquela célula morre e no lugar forma um tecido conjuntivo, forma uma fibrose ali. É o que acontece quando você tem lesão de medula. Então, claro, a gente sabe que a ciência trabalha para isso, né? Para tentar reverter essa situação, mas também é importante você se lembrar que a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas lesões de sistema nervoso, justamente, né, para evitar esse problema de falha nessa comunicação, tá certo? Então vamos conhecer aqui o encéfalo e as suas proteções. Então eu falei para vocês do crânio, então vamos dar uma olhada aqui na imagem, olha só o crânio, protegendo toda essa área do encéfalo, tá? E aqui você já vê as vértebras protegendo a medula, beleza? Você percebe também que além do crânio e das vértebras, nós temos as nossas lindas meninges protegendo o nosso sistema nervoso central. As meninges são 3 membranas serosas, tá? Chamadas de dura mater, é a mais externa, aracnoide é a do meio e pia mater é a mais interna, certo? Então, no espaço entre a pia mater e a aracnoide, existe um líquido, que é o líquor, ou líquido céfalo-raquidiano, para ajudar a amortecer impactos, né, choques mecânicos que a gente fala, tá? E você vê que essas meninges, elas não estão protegendo só o encéfalo, elas envolvem toda a medula. Então as meninges são protetoras, tá, do sistema nervoso central. Onde é que eu vou anotar isso aqui? Deixa eu apagar esse embrião aqui em cima, que você já entendeu essa região anterior e posterior, tá? E vamos colocar aqui então a proteção pelas meninges, tá? E esse líquor, tá? Muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui. Meninges, vértebras, tá? Belezinha. Aqui uma imagem, pessoal, do encéfalo cortado, mostrando os 2 hemisférios cerebrais, hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo.
Vale lembrar que existe uma área de comunicação bem no meio dos dois hemisférios cerebrais, chamado corpo caloso, aonde todos os nervos, tá, que partem do hemisfério direito vão para o lado esquerdo e vice-versa. Então, por isso que no nosso corpo, o hemisfério direito, ele controla o lado esquerdo e vice-versa, tá certo? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais desses nervos, né, da composição de um nervo, tá? Mas vamos focar aqui agora nessa parte cerebral. Você tá vendo que o cérebro tá dividido em substância cinzenta e substância branca, tá? Então eu quero que você analise comigo o seguinte: todo órgão ele tem anatomicamente uma parte medular e uma parte cortical, certo? Então você já deve ter ouvido falar muito em córtex cerebral. O córtex cerebral é a substância cinzenta que você está vendo aí. Então é a parte mais externa do cérebro. Então, quando a gente tem, né, deixa eu colocar aqui para vocês, córtex, substância cinzenta. E por que ela é cinzenta? Ela é mais escura. E por que ela é mais escura? Porque é uma reunião de corpos celulares de neurônios. Você se lembra que o neurônio tem o corpo celular, dendrito, corpo celular e axônio, certo? Então, aonde você tem o corpo celular de neurônios, é onde você tem, na verdade, o núcleo da célula, beleza? Tá. Então, fica mais escuro. E a parte interna, essa substância branca, pessoal, essa substância branca, a gente tem mais os axônios. Então, por isso que a gente fala que a região do cérebro, né, que é a mais importante em relação à interpretação, aonde está a nossa memória definitiva? Ela está na substância cinzenta, em várias partes, distribuídas em várias partes desses hemisférios cerebrais. Já vou mostrar para vocês essa divisão dos lobos, tá? Aqui são áreas que são chamadas de ventrículos, aonde fica o líquor, tá? Muitos alunos me perguntam, professora, de onde vem esse líquor? Do que ele é composto? O líquor, ele é, na verdade, parte do plasma sanguíneo que é filtrado para poder nutrir, né, todas as células nervosas. Existe uma barreira ali hematoencefálica que a gente fala. As células da micróglia vão fazendo essa filtração aí de coisas que vão passar para os neurônios ou não, né? Mas grande parte desse líquor, ele pode ser secretado pelas células da glia, tá? Mas grande parte a constituição dele é mais ou menos parecida com a do plasma sanguíneo, né? Tirando, claro, as células, tirando algumas proteínas e algumas substâncias, tá? Então, o líquor também circula por esses ventrículos cerebrais, né? E, claro, vai banhando ali toda aquela parte entre a aracnoide e a pia mater, tá? Que a gente viu. Esse líquido, inclusive, ele é coletado, né? Para fazer alguns exames, para detectar, por exemplo, meningite, para fazer detecção de se tem algum parasita que possa atuar no sistema nervoso, tipo o cisticerco, a larva da tênia. Vocês lembram que ele pode invadir o cérebro, né? E aí poderia ser detectada alguma inflamação nesse líquido, né? Mostrando ali que esse verme foi lá para o sistema nervoso central, tá? Detalhe importante, na medula, pessoal, você vai ver que a substância cinzenta e a substância branca, elas se invertem na medula. Depois eu desenho a medula para vocês quando a gente chegar lá, tá? Mas é só porque, aí você já sabe, aonde tá cinza é onde tem corpo celular, tá? E aonde tá mais clarinho é o axônio, beleza? Lembra que o axônio, no sistema nervoso central, ele é revestido pela bainha de mielina, tá? Na grande maioria dos nervos. Aqui agora, analisando bonitinho, eu quero que você foque só no cérebro, tá? Então a gente vai analisar agora, pessoal, as áreas principais dos lobos cerebrais, onde a gente tem as áreas de comando, né? Então, quando eu falo para vocês que a nossa memória está no córtex cerebral e tudo isso aqui,
eu quero que você associe, né, com várias partes, porque a gente tem uma associação de áreas trabalhando para ter a interpretação de alguma sensação, de algum sentido, tá? Então a gente tem, eu vou representar aqui um esquema desse cérebro, né? Se bem que eu não vou desenhar, eu só vou escrever, melhor. Vamos focar na imagem que vai ficar mais bonito, Então vamos olhar aqui primeiro, depois eu anoto o que é mais importante para vocês. A gente tem aqui o cérebro da pessoa olhando para lá, então esse daqui é o lobo frontal, certo? Essa região aqui da sua cabeça. O lobo frontal, você tá vendo que ele tem o córtex motor, então aqui a gente tem uma área de controle do músculo esquelético, aqui tem a área da formação da fala, aqui tem toda essa área da frente que é chamada de córtex pré-frontal, é chamada de área de tomada de decisão e planejamento, tá? Então tudo isso no lobo frontal. Nessa parte amarela, que é chamada de lobo parietal, a gente tem muito da interpretação sensorial aqui. É chamado de córtex somatosensorial, por conta da sensação de toque, tá? E aqui seria a associação sensorial, né, que faz a integração das informações sensoriais, nessa região aqui do lobo parietal. O lobo que tá aqui atrás, né, em cima da sua nuca, é o lobo occipital. Aqui você vai lembrar que tá tudo relacionado com a visão, certo? Então, ó, associação visual, imagens, reconhecimento de objetos, estímulo do processamento visual, etc, tá? E esse lobo, que é chamado de temporal, que fica aqui dos dois lados, em cima da tua orelha, ele tem a parte tanto auditiva quanto de compreensão de linguagens, tá? Então vamos anotar aqui o que é mais importante para vocês, né? Então vamos dividir o cérebro dividido em 4 lobos, beleza? Vamos colocar aqui primeiro 4 lobos. Vamos marcar aqui primeiro o frontal. Esse frontal, então eu quero que você anote aí essa parte de movimento, então onde a gente tem o córtex motor, tá? Você percebe que é tudo córtex, né? Córtex, 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 ou seja, substância cinzenta, tá? Então a gente tá falando nesses 4 lobos aqui das áreas do córtex, beleza? Então córtex frontal, onde a gente tem a parte motora, e no pré-frontal, esse eu faço questão de anotar aqui para vocês, a gente tem essa área de planejamento e tomada de decisão. Essa área, tá? Claro que quando a gente ingere bebidas alcoólicas, o álcool ele vai invadir todo o sistema nervoso central, afetando principalmente, né, esse córtex motor. Claro, afeta todos os lobos, mas a gente percebe muito a ação do álcool, principalmente onde? Nos movimentos. Claro que percebemos na fala também, tá? Mas essa área da tomada de decisão, né? Claro que é uma área que você tem que decidir o que você vai falar, você tem que decidir o que você vai fazer. Então, é uma área que a pessoa perde quando, dependendo do teor alcoólico, né? Como ela perde, como fica alterada todas as outras também, né? Então, aquela história do álcool inibir, claro, o córtex pré-frontal, mas também inibe, claro, todas as outras áreas, né? Por isso que a gente acaba falando besteira, né? Besteira naquelas, né, pessoal? Porque quando a gente tem esse córtex funcionando, o pré-frontal, você pensa, mas você não fala muitas coisas, né? E nesse momento, todos os seus pensamentos afloram, né? Você perde esse bom senso, se deve falar, se não deve falar. Por isso que tem muita gente que cria coragem de falar coisas, né? Que estavam pensando há muito tempo. Então, enfim, temos vantagens aí de conhecer uma pessoa
né? Eu sempre falo que é vantajoso conhecer alguém bêbado, porque aí você consegue saber todas as coisas que passam pela cabeça dela, né? Claro que é óbvio que a gente tem que dar o desconto, porque nem tudo seria feito ou falado, né, numa situação normal, mas pelo menos você conhece um pouquinho do pensamento da mente humana, né, que eu acho muito interessante da gente analisar. Bom, beleza, córtex frontal. Ah, mais uma coisa importante, isso vale pra tua vida, tá? Esse pré-frontal aqui, ele é o último a amadurecer no desenvolvimento humano. E na adolescência ele ainda não está formado. Por isso que é muito difícil a gente tomar decisões na adolescência das quais a gente não se arrependa depois. É normal, na verdade, isso acontecer. É normal você mudar de opinião em relação à profissão, em relação ao que você gosta, né? Você está ainda terminando de amadurecer essa área, né? Então, por isso que a gente fala, é super comum adolescentes fazerem besteira, né? Faz aquela tatuagem, depois se arrepende. Então, realmente é complicado essa fase da vida que a gente ainda não tem essa área totalmente madura, tá? Muito bem. Agora vamos falar do parietal, né? Deixa eu anotar aqui agora o parietal. O parietal, a parte que a gente vai anotar, ele é mais sensorial. Depois, o occipital, quero que você guarde que é a parte visual. E, por último, o temporal. O temporal está associado à fala e à audição, principalmente. Beleza? Muito bem, queridos, então essa é a ideia, tá? Compreensão de... esse fala aqui, pessoal, entendam linguagem, tá? Linguagem. Bom, claro que isso não é extremamente cobrado nas provas, cada função de cada lobo, né? Pelo menos até agora, mas é interessante, eles dariam os lobos para vocês, mas é interessante você ter essa noção, principalmente em relação a essas áreas trabalharem juntas. Claro que a gente tem centros de comando em cada uma delas, mas a ideia dessas áreas trabalharem juntas, né, na formação principalmente da sua memória, né, porque a nossa memória é um conjunto de tudo isso junto, né, por isso que a gente tem memórias visuais, memórias olfativas, então memórias de paladar, né, tudo isso ajuda a ativar e também tudo isso está associado com as nossas emoções, né? Então daqui a pouco eu vou mostrar o sistema límbico aí dentro para vocês, beleza? Então aqui, vamos agora para as áreas aqui mais internas do sistema nervoso central. Então você já viu, tudo que está em amarelo é o cérebro, tá? Mas tirando o cérebro, o que mais que eu tenho ali nesse encéfalo? Eu tenho o diencéfalo, que é toda essa parte rosa. O que compõe o diencéfalo? Compõe essa parte aqui, que é o tálamo, tá? Embaixo do tálamo a gente tem o hipotálamo, que é essa área aqui. Temos a hipófise ligada ao hipotálamo e temos a pineal aqui atrás, tá? Então toda essa parte rosa. Você já estudou comigo um pouquinho da hipófise e da pineal naquela aula que a gente teve de sistema endócrino, certo? Então você já sabe. Você também já estudou o hipotálamo? Você já viu que o hipotálamo, uma das funções dele é produzir alguns hormônios e controlar essas glândulas, né? Muito bem. Então só o tálamo que seria novidade aqui para vocês, mas a gente não tem funções específicas para o vestibular aí para ele, tá? Só saber que ele faz parte do sistema nervoso central, beleza? Logo aqui abaixo a gente tem o mesencéfalo e aqui a gente teria a parte da ponte e do bulbo, tá? Então vamos para as funções importantes que você precisa saber. Aqui na região do bulbo, tá? A gente tem o controle do nosso ritmo respiratório, pessoal. Controle dos batimentos cardíacos e da pressão arterial,
tá? Então o bulbo, ele vai detectar pequenas variações da acidez sanguínea e podendo, se o pH do sangue tiver ligeiramente ácido, você sabe que o pH do sangue é em torno de 7,4, se esse pH cair para 7,2, por exemplo, né, significa que você tem um excesso de gás carbônico circulante ali. E se isso permanece, o bulbo detecta e vai estimular, vai mandar estímulos para o teu diafragma descer, aumentar o espaço interno para você inalar o ar, né? Você sabe que o ar entra por diferença de pressão, beleza? Eu acho que a gente não teve ainda uma aula de sistema respiratório, né? Vou preparar uma bem linda para vocês, tá bom? Porque o sistema respiratório deve ser um dos focos aí do vestibular desse ano, né? Pensando aí em toda a parte de infecções respiratórias que a gente está vivendo nessa pandemia, tá? Então, centro de batimentos cardíacos também, né? Então, ali vai detectar também os estímulos principais para acelerar, para taquicardia ou bradicardia, tá? Vai estar relacionado aí a esse controle dos batimentos cardíacos. Você se lembra que o coração, ele tem as próprias células geradoras de pulso elétrico, né? Mas o bulbo faz o controle disso. Não é o gerador, mas ele ajuda a controlar, ou acelerar ou a diminuir, tá bom? E a pressão sanguínea também, ajudando a promover tanto vasodilatação quanto vasoconstrição. Então essas funções do bulbo, super importante, tá? Não vou anotar aqui porque já tá aqui. Aí a gente tem o cerebelo. O cerebelo cai bastante também, pessoal. Função do cerebelo: equilíbrio, coordenação motora, tá? E tônus muscular. O que é o tônus muscular? Você sabe que o seu músculo ele tem um formato, porque ele está constantemente sendo estimulado pelo cerebelo, tá? Quando você tem lesões no cerebelo, a musculatura atrofia. A musculatura perde o tônus muscular, que é aquela forma, né, que vai dar todo aquele formato para o seu braço, para a sua perna. Você tem um tônus muscular basal, vamos dizer assim, tá bom? Então, o que isso aparece muito para vocês? Como é um órgão que controla o equilíbrio, as questões colocam que pessoas que ingerem bebida alcoólica, né, como elas perdem o equilíbrio, né, não conseguem andar em linha reta, por exemplo, o álcool afetaria o cerebelo. Gente, o álcool afeta tudo, todo o encéfalo. Lembra que o álcool ele é permeável à membrana, então ele vai afetar o funcionamento de todo o sistema nervoso, inclusive do cerebelo, tá? Mas não é isso que faz você perder, não é só isso que faz perder o equilíbrio, não é só afetar o cerebelo, é afetar o córtex frontal, né, da parte motora, é afetar toda a estrutura nervosa como um todo, beleza? Então, o que acontece também, eles perguntaram, uma pessoa que sofre lesão de cerebelo, perderia a capacidade do quê? Né? Perderia, por exemplo, coordenação motora, tá? Animais, pessoal, que precisam muito de equilíbrio, e aí eu falo para vocês das aves, animais voadores, tem um cerebelo muito desenvolvido, tá? Nas aves, o cerebelo é tão grande quanto o cérebro, para vocês terem noção, ou até maior em alguns casos. E aqui, focando agora no hipotálamo, tá? Como uma das áreas do sistema límbico. E aí eu amplio um pouquinho o sistema límbico, tá? Toda aquela parte do diencéfalo. Aqui eu tenho outras áreas além do hipotálamo para mostrar para vocês. A gente tem aqui o hipotálamo, tá? A hipófise estaria aqui, não está sendo mostrada aqui. Aí tem uma área dessa parte do diencéfalo que se ramifica. E aí eu tenho aqui o hipocampo e a amígdala cerebral. Cuidado, não confunda com a amígdala, né, da sua garganta. Essa daqui é a amígdala cerebral. Muito bem, o que eu tenho que saber de funções disso aqui? O hipotálamo você já conhece uma das funções dele, que é a secreção de endócrina, né, para controle de alguns órgãos. Então, produção de hormônios está aqui. Mas além disso, o hipotálamo controla a nossa fome, controla a nossa sede
e controla a temperatura corporal, sendo chamado de termostato, tá? Tanto que quando a gente tem uma infecção, né, você percebe que uma das respostas que a gente tem é aumento da temperatura. Então, quem vai atuar é o hipotálamo. O hipotálamo, ele muda o nosso centro de controle de temperatura, ele aumenta um pouquinho, justamente para você esquentar mais o seu corpo, que seria a febre, para que isso facilite a ação enzimática das células de defesa e tudo mais, a resposta imunológica, né? Então, você sabe que a febre, ela é uma resposta do teu organismo e um dos fatores responsáveis por alterar a nossa temperatura corporal na febre é o hipotálamo, tá? Que muda esse nosso centro de ajuste aí da temperatura. Então, olha só que interessante, pessoal. É muito comum, você já deve ter ouvido falar em remédios para emagrecer, né? Então, ó, a fome, né? O centro da fome está no hipotálamo. Então, remédios para emagrecer que sejam tarja preta, que mexam com o sistema nervoso central, são super perigosos porque eles mexem no hipotálamo. E mexendo no hipotálamo pode afetar outras partes do teu organismo. Não tá aqui, mas eu quero que tu anote aí também que o hipotálamo tem ali o centro do controle do prazer, respostas sexuais. E por isso eu sempre gosto de lembrar do prazer de comer, né? Essa parte prazerosa de comer que a gente tem, porque tá tudo na mesma área, né? Do sistema nervoso central ali do hipotálamo, beleza? Aqui a gente tem a função da amígdala cerebral. A amígdala cerebral, pessoal, é a nossa área de memória emocional. Aqui vale uma explicação adicional. O que você entende por memória emocional? É aquilo que você aprende ao longo da vida, né? Principalmente em relação a medo, ao que pode, o que não pode fazer, o que é perigoso, tá? Essa é a nossa memória emocional. Não só também para a parte ruim, mas para a parte boa, né? Aquela memória que te trouxe uma sensação boa, né? Um carinho, um beijo, afeto, enfim. A gente tem uma área de memória emocional chamada de amígdala cerebral. E por que isso tem uma importância biológica nas questões de prova? Vocês lembram quando vocês estudaram um protozoário chamado toxoplasma, certo? O Toxoplasma gondii é um protozoário que ele tem como hospedeiro definitivo o gato, tá? E como hospedeiro intermediário, pode ser nós, mas pode ser os ratos, preferencialmente, tá? E aí, o que acontece no ciclo de vida do toxoplasma? O objetivo de vida do toxoplasma é parar no gato para que ele se reproduza de forma sexuada. Quando ele está morando no rato, o rato é só o hospedeiro intermediário. Então, para ele sair do rato e entrar no gato, ele precisa, né? O gato precisa comer o rato. E olha que doido que a ciência descobriu, que o protozoário invade a amígdala cerebral do rato. Ao invadir a amígdala cerebral do rato, o que ele faz? Faz o rato perder o medo. Vai afetar a memória emocional, ou seja, o rato perde a noção do que é perigoso. Ele perde a noção de que o gato é o predador dele. Ele perdeu o medo de brincar com o gato. Então ele vê o gato e ele vai brincar com o gato. E aí ele é presa fácil, né? E com isso o protozoário volta para o seu hospedeiro definitivo. Olha que coisa linda. Então entender, claro que isso foi selecionado evolutivamente, né? Mas olha só as estratégias de vida dos parasitas com os seus hospedeiros, que coisa muito doida, né? Então, a amígdala cerebral é a nossa memória e eu quero falar aqui do nosso hipocampo. O hipocampo, pessoal, é onde você está armazenando nesse momento tudo que eu tô falando para vocês. É a nossa memória temporária. A nossa memória temporária, né? Todo dia você vai armazenando informações no hipocampo e quando a gente dorme ou conforme você exercita essas memórias, elas vão passando para áreas do córtex cerebral, aonde vai ficando armazenadas as suas memórias. Por isso que é tão importante quando a gente fala
quando você termina essa aula, você fazer um exercício, por exemplo. Porque ao exercitar, você está ajudando a memória que você criou aqui e para o córtex cerebral, você dormir bem, né? E muito, por isso que a gente brinca aula dada, aula estudada, né? Uma aula dada, faz um exercício, faz um mapa, trabalha aquele conteúdo de novo, porque senão ele vai sumir da tua cabeça. É assim que funciona basicamente a nossa memória, né? Por isso, e claro, né? Depois de um tempo, retomar as revisões são super fundamentais. Por isso que as provas entram nesse ponto bem importante para vocês, né? Aí você volta no conteúdo, puxa aquilo da memória definitiva, tá bom? Muito bem. E aí, então, finalizamos essa primeira parte da aula, que foi todo o funcionamento do teu encéfalo, tá? Agora vamos falar um pouquinho da medula e dos nervos. Para isso, você precisa entender a hierarquia aqui do sistema nervoso, pessoal. Então, olha só. Eu tenho aqui um estímulo interno ou externo, tá? Que vai ativar os receptores sensoriais, que estão em várias partes do nosso corpo, vários órgãos do nosso corpo. Eu tenho esses receptores sensoriais, certo? Esses receptores sensoriais se comunicam com neurônios aferentes. O que são neurônios aferentes? São neurônios que vão chegar ao sistema nervoso central. Chegam na medula e depois, né, da medula vão até o cérebro. Eu falei para vocês da diferença, que eu ia colocar aqui para vocês entenderem a diferença de neurônio e nervo, né? É a mesma coisa quando a gente fala de célula muscular e músculo, tá? Quando a gente fala de tecido muscular, tecido conjuntivo formando um vaso sanguíneo. É isso. Na verdade, o nervo, ele é um órgão já, porque no nervo eu já vou ter dois tecidos minimamente ali. Eu já tenho tecido conjuntivo e tecido nervoso, tá? Então, o nervo seria neurônios mais tecido conjuntivo. Basicamente é isso, tá? Então, por isso que a gente fala, o nervo não se regenera, né? Não, pera. Né? A gente tem ali o tecido conjuntivo, claro que a parte neuronal, se o neurônio, quando que um neurônio morre, pessoal? Quando morre o corpo celular. Lembra, para quem não está se lembrando aí, dendrito, corpo celular, axônio. Nem sempre um neurônio precisa ter dendrito, certo, pessoal? E aí o axônio se ramificando aqui no final. O corpo celular é onde você tem o DNA da célula, né? Então o neurônio morre quando eu tenho morte dessa parte do corpo celular. Por que eu tô falando isso? Porque se eu tiver lesões de axônio, por exemplo, lembra que a bainha de mielina pode ajudar nesse processo aqui, tá? E isso pode ser regenerado. A gente também tem células da glia que auxiliam, né, justamente nessa regeneração de axônios, tá bom? Beleza, então esses, você pode falar nervos ou neurônios aferentes, tá? Nervos aferentes ou neurônios aferentes chegam no sistema nervoso central. A informação é processada num daqueles lobos que você viu, tá? E aí, neurônios eferentes ou nervos eferentes partem dele para ativar ou o nosso sistema nervoso autônomo ou o nosso sistema nervoso motor, sistema motor, perdão. Aí, o que a gente tem de diferente aqui? Olha só, o sistema motor, ele controla os músculos estriados esqueléticos. O sistema nervoso autônomo controla a musculatura lisa dos órgãos, tá? O sistema motor, a musculatura esquelética, você sabe que ele é de controle voluntário, na maioria das vezes. Mas aqui vai entrar o arco reflexo. O arco reflexo é um controle involuntário da musculatura esquelética, tá? Já vou falar para vocês. E o sistema nervoso autônomo, que a gente vai ver agora, ele é dividido em parte simpática, parte parasimpática, controlando o músculo liso e músculo cardíaco, tá? E as glândulas do nosso corpo também. E a gente tem uma parte especial desse sistema nervoso autônomo controlando o nosso trato gastrointestinal, o nosso intestino ali,
na divisão entérica. Divisão entérica, entero, é intestino, tá? Então toda a parte autônoma controlando a musculatura lisa ali da parte entérica, beleza? Então tá, então é isso que falta para terminarmos a nossa aula, entendermos esse sistema nervoso motor e esse sistema nervoso autônomo, tá bom? Então vamos lá. Dividindo aqui, pessoal, vou colocar aqui primeiro o sistema nervoso, então, vamos só colocar ali, você tem, vamos só voltar aqui nesse esqueminha, que eu esqueci de anotar aqui para vocês, essa hierarquia do sistema nervoso. Então, temos aqui o sistema nervoso central, centro de comando da informação. Temos aqui o estímulo, lembrando que esse estímulo pode ser interno ou externo, tá? Aí eu tenho uma via aferente. Então, temos um receptor e temos uma via aferente. Essa via aferente, colocar aqui via aferente, né? Pode ser um neurônio ou um nervo, tá? Chegando ao sistema nervoso central, e aí você tem uma resposta, né? Pela via eferente, e aí essa via eferente vai estar relacionada então com essa divisão do sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso motor, certo? E aí, no autônomo, anota aí que todo mundo esquece dele, temos a divisão simpática, que você já vai entender o que ela é, a divisão parasimpática, certo? E a divisão entérica. A entérica não tem o que ver, ela faz o controle da parte intestinal. A simpática e a parasimpática, pessoal, ela tá mais relacionada, então, a regular o quê? A regular que partes do teu corpo? Músculo liso, cardíaco e glândulas, certo? Que glândulas? Tanto as endócrinas quanto as exócrinas, tá? Beleza, e falta colocar aqui na parte do sistema nervoso motor, essa parte do sistema nervoso motor, músculo esquelético, beleza? Tá, então agora sim. Vamos analisar aqui, pessoal, o sistema nervoso motor voluntário. Você já viu essa imagem na minha aula de músculo, tá? Onde eu mostrei para você que o neurônio motor libera acetilcolina, que é o neurotransmissor que vai ativar, vai estimular a contração muscular. Lembra que eu tenho um potencial de ação que vai fazer liberar a acetilcolina. A acetilcolina vai entrar nos túbulos T e vai estimular o retículo liso a liberar cálcio. Ao liberar cálcio, o cálcio vai permitir a ligação da actina e da miosina, que vão fazer o deslizamento das miofibrilas. Claro que precisa de ATP para tudo isso, certo? Então, o sistema nervoso motor voluntário, esse você já conhece. O que você não conhece é esse aqui. O sistema nervoso motor involuntário. Aqui a gente precisa, vou apagar aqui, tá, pessoal? Qualquer coisa você pausa o vídeo aí e faz a sua cópia, tá? Porque a minha lousa aqui é pequenininha. Então, vamos lá. A medula, pessoal, então ela faz respostas motoras involuntárias. E aí esse sistema, né, de resposta involuntária de músculo esquelético chama-se ato reflexo. Ato é quando o músculo esquelético contrai sem você querer, certo? Isso é um ato reflexo. Claro que é reflexo a algum estímulo que você recebeu. Esse estímulo pode ser de fora, né? Por exemplo, eu mexer o braço, tomar um susto, né? Por exemplo, a clássica, né, batidinha, o reflexo patelar, que a gente chama batidinha na patela para levantar a perna,
colocar a mão numa superfície quente ou tomar um choque, né? Também, então para isso, pessoal, a gente tem, vamos colocar aqui, o sistema motor involuntário. Você tem que saber que é uma resposta medular. Essa resposta medular, claro, a medula tem que estar íntegra, tá, pessoal? Para poder fazer essa resposta. A medula, lembra que eu falei para vocês? Vamos representar aqui a medula. A medula, aqui cortada, tá, pessoal? Cortada, aqui tem uma pessoa deitada de barriga para baixo, certo? E aí você tá vendo aqui comigo o que é essas estruturas aqui. Deixa eu botar a legenda aqui para vocês, tá? Aqui a gente vai ter a parte mais escura da medula, formando aqui uma estrutura meio que em H aqui dentro, tá? Mais ou menos. Essa parte aqui, então, é a substância cinzenta e o restante é a substância branca. Então, ou seja, aqui tem corpo celular de neurônio, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho áreas de corpos celulares de neurônios que formam gânglios. Os neurônios, eles chegam aqui, tá? E aqui eu vou ter uma reunião de corpos celulares de outros neurônios que vão receber. Quais neurônios que vão ter corpo celular aqui? Os neurônios motores. Ou ainda neurônios associativos, dependendo da área da medula, tá? Então, aqui a gente teria o neurônio aferente, tá? E aqui eu teria saindo o neurônio eferente. Então, você aprendeu já medula, parte dorsal, parte ventral, beleza? Por onde o neurônio aferente chega, ou o nervo aferente? Chega sempre, tá? Então, o corpo celular vai estar aqui e ele chega aqui. Então, aqui é aferente. Então, você vai guardar que o estímulo chega por trás, sempre. E sai pela parte da frente da medula, tá? Parte dorsal e parte ventral. Você precisa saber isso porque algumas questões de prova falam para cortar o neurônio sensorial, que é um neurônio aferente, que é o que está chegando, ou o neurônio motor. E aí eles perguntam qual é o sensorial, qual é o motor. Na imagem, eles não colocam o nome aqui, por exemplo, tá? Então, o sensorial é o aferente, que é o que está chegando com a sensação. Então, esse neurônio aferente é o sensorial. Esse eferente é o motor, porque ele vai estar ligado com o músculo, beleza? Vai se comunicar com o seu músculo esquelético, tá? E aí você tá vendo que o arco reflexo, ele pode ser classificado em simples ou composto, pessoal. Isso apareceu, vou me lembrar certinho se foi PUC ou a CAF agora, tá? Em 2019. O arco reflexo, a diferença de arco reflexo simples ou composto. O simples, pessoal, é quando você só tem dois neurônios, o neurônio sensorial e o neurônio motor. É chamado de arco reflexo simples. Mas existe o composto, que é o que eu vou desenhar aqui agora, onde você teria um outro neurônio pequenininho aqui, fazendo a comunicação desses dois. Esse daqui seria chamado de neurônio associativo. Esse neurônio associativo, quando tem ele, o arco reflexo é chamado de composto. Só essa diferença. E o arco reflexo simples é só um neurônio sensorial e um neurônio motor. Beleza? Tá. Muito bem. E aí finalizamos então com as divisões simpática e parasimpática do nosso sistema nervoso, tá? Então aqui, pessoal, é o seguinte, você já sabe que eles controlam coração, músculo liso, tá? E glândulas, certo? Então, eu queria que você desse uma olhada, primeiramente, no que eles controlam, ó.
Contração, pupila, não vou falar da resposta. Pupila, glândula salivar, brônquios pulmonares, frequência cardíaca, atividade do estômago e do intestino, estímulo do pâncreas, estímulo da bile, da vesícula biliar, promoção de esvaziamento da bexiga, promoção de ereção ou ejaculação, tá? Então, é tudo isso controlado pelo seu sistema nervoso autônomo, beleza? Tá. Aí, eu quero que você entenda que, lembra que o sistema nervoso central se comunica com esse sistema nervoso autônomo. Então, olha só da onde partem os estímulos que a gente tem para esse controle autônomo, da medula, tá? Também uma prova de 2019, e aí acho que foi UniOeste, perguntou bem especificamente a localização desses sistemas nervosos, da divisão simpática e da parasimpática, tá? Você tá vendo que a parasimpática, aí é fácil, vou te dar uma dica bem legal. A parasimpática, ela é periférica, ela tá na ponta, na periferia, tá? P de parasimpática, de periferia, ou seja, ela tá na periferia da medula. Como chama as partes periféricas da medula? Seria essa parte aqui cervical, bem na ponta, e a parte sacral da medula, tá? Então, todos os nervos da parte parasimpática saem das pontas da medula. E os nervos da região simpática partem do centro, da parte central, não, desculpa, da parte mediana da medula, que seria a parte o quê? A parte torácica e a parte lombar, tá? Então, parte torácica e parte lombar é onde a gente tem os centros da divisão simpática, tá? Então, isso daqui já é importante, vamos anotar aqui também. Aí, pessoal, você vai guardar que a ação desses dois sistemas, ela é antagônica. O que é algo antagônico? Né? Contrário, beleza? Como que elas fazem para ser antagônicas? Então, a primeira coisa que tu precisas entender é que esses nervos, apesar de eles partirem de locais diferentes da medula, eles chegam no mesmo órgão. Então, ó, eu tenho um nervo saindo daqui de cima que chega no meu estômago. E eu tenho um outro nervo saindo do meio das minhas costas, da minha medula, dessa parte torácica, chegando no meu estômago. Então, eu tenho dois fios, tá? Que são dois nervos chegando no estômago. Um nervo libera adrenalina, o outro nervo libera acetilcolina. E aí, como é que o músculo liso responde? Ou a glândula que está ali no estômago responde? Depende. Então, na presença de adrenalina, né, por exemplo, vai inibir a atividade estomacal. E na presença de acetilcolina vai estimular. Então, você está entendendo como é que funciona? Eu vou ter um nervo chegando no coração da divisão simpática, outro da parasimpática. O da simpática vai estar liberando adrenalina no coração, isso vai estimular a frequência cardíaca. O da parasimpática vai liberar acetilcolina. A acetilcolina no coração vai inibir, vai diminuir o batimento cardíaco. Lembra como é que ocorre estímulos e inibições no sistema nervoso? Aí você precisa se lembrar lá do impulso nervoso. Como é que funciona o impulso nervoso quando chega um neurotransmissor? O neurotransmissor, você aprendeu que se ele estimula a atividade elétrica, ele vai despolarizar a membrana. Despolarizando a membrana significa que o neurotransmissor vai abrir canal de sódio. Canal de sódio abre, sódio entra, despolariza a membrana, entra a carga positiva. Um estímulo que não vai gerar a despolarização seria um estímulo inibitório, por exemplo. Para despolarizar a membrana tem que entrar sódio, certo? Agora, se o neurotransmissor abrir canal de cloro e entrar cloro dentro da membrana, dentro do neurônio, vai ficar mais negativo ainda. Então, esse neurônio fica inibido, certo? Deu para entender? Deu para lembrar? Qualquer coisa, volta lá na aula de impulso nervoso, tá gravada. Essa é a vantagem das discursivas gravadas, né? A sua aula de impulso nervoso, bem importante para você entender, né, como é que estimula ou não, né, essa parte nervosa como um todo, né? Como é que o neurônio funciona, tá? Como é que faz para ter esse potencial elétrico, né, do sistema nervoso, tá? Então vamos colocar aqui, eu vou representar, pessoal, aqui
essa medulazinha aqui, tá? Mais ou menos aqui, só para você entender que aqui é a área do cérebro, tá? Mais ou menos. E aí, então, vamos marcar aqui as partes em roxo, a divisão parasimpática, tá? Na parte sacral, então essa é a parte parasimpática. Neurotransmissor, acetilcolina, beleza? Parte simpática, vários nervos, partindo então dessa parte torácica e lombar da medula, beleza? Beleza, então tudo isso aqui é a parte simpática e o neurotransmissor é a adrenalina. Tá acabando, pessoal, tá acabando. O que mais você precisa saber? Se um estimula um órgão e outro inibe, qual estimula, qual inibe? Bom, momentos diferentes. Sistema simpático, ele estimula órgãos que vão te ajudar na parte de luta, fuga, sobrevivência, reprodução, tá? Cuidado, que a reprodução vai trabalhar com os dois. A parte reprodutora, até coloquei aqui, que eles vão se complementar, né? Então, o sistema nervoso simpático é a parte de luta, fuga, libido, tá? E o sistema nervoso parasimpático, a gente tem a parte de relaxamento, de descanso, de digestão. Então, ó, isso é importante. Toda a parte digestória, tá? É parasimpática, beleza? E, claro, faz todo sentido, né? Quando você precisa sair correndo, tá pegando fogo de um lugar, você precisa agir rápido, você precisa correr, você precisa enxergar bem. Toda a parte digestória vai estar inibida e toda a parte, coração acelera, os brônquios, muito cuidado com isso, tá? Por favor. Brônquio, ele vai contrair ou vai relaxar no momento de perigo, com a descarga de adrenalina. O brônquio relaxa. E por que os brônquios relaxam nesse momento? Para passar mais ar, né, pessoal? Tá? É o caninho por onde passa o ar. Associa com quem tem asma, aquela bombinha, tá? Aquilo ali é como se fosse uma adrenalina. É um tipo de adrenalina que tem ali para gerar bronquiodilatação, tá? Isso já foi cobrado em algumas provas e a galera confunde, né? Fala, o simpático, a adrenalina contrai o pulmão. Não, na verdade vai relaxar para poder entrar mais ar, tá? Contrai o coração. Mas não é hora da parte digestiva funcionar, não é hora de você fazer xixi, não é hora de você fazer cocô numa situação de perigo, certo, pessoal? Então toda a parte digestória fica inibida, glândulas salivares, toda a parte de vesícula biliar, tudo inibido. E estimula, né, na verdade, vamos dar uma olhada aqui, ó, dilatação de pupila, inibe parte de glândula salivar, relaxa brônquios, aumenta o coração, a frequência cardíaca, inibe a atividade de estômago e intestino, inibe pâncreas, porque tem a parte digestória, mas estimula a liberação de glicose pelo fígado. Então o glucagon fica ativo, tá? Então, justamente porque para ter glicose circulante para você gerar energia, mas inibe vesícula biliar, porque não vai digerir nada naquele momento. Estimula a suprarrenal. A suprarrenal, ela produz cortisol nesse momento, que é o hormônio que tem uma ação parecida com a adrenalina, só que mais a longo prazo, né? O hormônio do estresse, que vai te ajudar, vai ajudar nesse processo que você precisa nesse momento. Inibe esvaziamento de bexiga, não é hora de fazer xixi, tá? Mas na parte reprodutora, a adrenalina, o simpático, ele promove a ejaculação, tá? E a contração do músculo vaginal também. Porém, o que faz começar a parte sexual, e isso daqui aparece em algumas provas, ereção, muita gente já marcou numa questão discursiva da Unifesp, que dava alguns estímulos e perguntava, né, ereção é simpático ou parasimpático? Qual o neurotransmissor?
A ereção, tanto seja no homem, seja na mulher, é que, claro, no homem ela é bem mais visível e é fundamental para a reprodução da espécie, então por isso que a gente fala muito da ereção masculina, mas a ereção, ela precisa acontecer por estímulo de acetilcolina, precisa acontecer por estímulo de parasimpático, tá bom? Guardem isso, senão, pessoal, qualquer susto, qualquer atividade de adrenalina, a pessoa estaria tendo uma ereção, certo? E a gente sabe que não é isso que acontece, beleza? E a adrenalina vem mais na parte final, claro que junto com outros hormônios. É isso então, meus queridos, falei demais, né? Desculpa, eu me empolgo nessas discursivas, que a gente não tem tempo, né? E aí eu abuso da sua boa vontade, mas é porque tô morrendo de saudade de estar junto com vocês, da gente discutir isso, tá? Mandem dúvidas ali se vocês tiverem. Finalizamos então com isso essa parte de sistema nervoso, tá bom, queridos? Fico por aqui. Beijo bem grande pra vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!